Quero então avaliar alguns pontos da discussão entre aqueles que se colocam a favor do aborto como uma iniciativa legítima e aqueles que se colocam contra o aborto, alegando a ilegitimidade de tal iniciativa. Eu me situo entre esses que se colocam contra o aborto. Por outro lado, não visamos aqui a produção de nenhum tratado sobre o aborto, mas sim uma reavaliação da matéria numa perspectiva ética e teológica. Acredito que, acima de tudo, antes de apresentarmos qualquer tipo de argumento, é preciso termos consciência sobre o que estamos tratando. Quando falamos do aborto ou de um feto, não estamos falando sobre uma coisa, mas sim sobre uma vida humana. Há muito que se discute sobre o feto e a vida humana, ou seja, sobre quando o feto passa a ser uma vida, quando o feto passa a ser humano. Há muitas teorias propondo diferentes inícios da vida humana, o que em si já se trata de um argumento enganoso. Enganoso porque, na verdade, tanto faz se a vida começa a partir de quando o coração começa a bater, ou antes, no nascimento, ou no momento da concepção. O feto é sempre um feto humano. Não estamos falando de um animal, mas sim de um ser humano, não de um ser potencialmente humano, como alguns querem, mas inteiramente humano. Com o crescimento no ventre materno, o feto não vai se desenvolver num ser de uma outra espécie ou de uma outra raça, mas sim num ser humano, se torna um bebê, uma criança, uma pessoa como nós somos. Já no momento da concepção, naquele segundo onde óvulo e espermatozoide se encontram, acontece o milagre da vida. Ali naquele exato momento, fica determinado o sexo, cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos, número dos cromossomos, código genético, tudo é definido naquele momento. A única coisa que vai acontecer no ventre materno é o crescimento, o desenvolvimento até o momento do nascimento e daí para frente. Dessa forma, um aborto não termina qualquer vida, mas sim uma vida humana. Não interrompe a existência de qualquer tipo de existência, de ser, mas sim de um ser humano. Uma das coisas que mais me impressiona em toda essa temática é a forma como aqueles que se julgam especialistas tratam o status do feto. Como se estivessem definindo uma coisa ou algo de uma essência não definida. Se esquecem de que nós estamos falando, debatendo sobre o futuro, mais ainda sobre o direito ao futuro de uma vida humana. Não de uma vida potencialmente humana, mas de uma vida totalmente humana, irreversivelmente humana. Pior de tudo isso é que nós discutimos sobre o direito de viver ou de não viver, daqueles que nada podem dizer, daqueles que nada podem falar em sua própria defesa. Eles não podem gritar e clamar pela vida e dizerem: eu quero viver, me deixa viver. Justamente por isso é que desejo colocar a minha voz, já fiz isso também na Suíça, à disposição daqueles que hoje não têm voz. Acredito muito que um dos papéis da igreja no nosso mundo é ser a voz também daqueles que não têm voz. Porque o nosso compromisso com a justiça envolve um compromisso contra toda a injustiça. O nosso compromisso com a verdade envolve um compromisso contra toda a mentira. O nosso compromisso com o amor envolve um compromisso contra toda demonstração de ódio, discriminação e assim por diante. E esse é um aspecto político, por que não, da nossa missão no mundo. Nós vivemos numa época onde há tanta consciência sobre o direito dos animais, tantas instituições e leis para protegerem a vida de animais como pinguins, baleias, tartarugas, pássaros, cangurus e assim por diante. Acho que semana passada, ou no máximo 10 dias atrás, na televisão, quem de vocês não se surpreendeu com as imagens de mais de 300 pinguins que, por causa da corrente marítima, foram parar lá em Salvador e foram todos cuidadosamente retirados daquela situação que lhes traria a morte certa,
e foram em aviões da Força Aérea Brasileira, levados até o extremo sul, para dali pegarem a corrente certa e se dirigirem para a sua área de sobrevivência. Mais de 300 pinguins viajaram em aviões da Força Aérea Brasileira, uma coisa que comoveu todo mundo que viu aquela matéria. Por que nós temos tantas leis e instituições para defender o direito à vida dos animais e não fazemos a mesma coisa com o direito do feto de existir, de uma vida humana que está em jogo? Veja ainda que aqueles que se posicionam a favor do aborto advogam que adotaram essa posição em nome de uma suposta emancipação da mulher, em nome de uma suposta liberdade de escolha da mulher. Eu quero ter ou eu não quero ter. Digo suposta liberdade porque eu duvido muito que, do ponto de vista ético, alguém possa identificar a interrupção de uma vida humana como sinônimo de emancipação feminina. Duvido muito que exista a tal liberdade para terminar uma vida humana. Se tal liberdade de fato existisse, uma mulher que faz um aborto não precisaria carregar um sentimento de culpa, como se sabe, como é fato, em muitos casos para o resto da vida, um trauma que fica para o resto da vida. Também não precisaria de terapia, de acompanhamento especial. Do ponto de vista ético ou jurídico, dar esse direito à mulher é negá-lo ao feto. Em outras palavras, dar à mulher o direito de tirar ou não tirar a vida de um feto é tirar do feto o direito de viver. Mas o que mais me impressiona mesmo é o fato de estarmos debatendo sobre esse assunto nos dias de hoje. Há 3 ou 4 décadas atrás, as mulheres, os homens não eram esclarecidos sobre o uso de pílula, de métodos anticoncepcionais, mas hoje em dia adolescentes já lidam com essas questões, com a questão da gravidez, de uma gravidez precoce. Esse assunto não é mais um tabu entre pais e filhos como era no passado. Hoje em dia uma mulher tem a liberdade de engravidar somente quando quiser, quando estiver pronta para a maternidade, quando se sentir pronta para a maternidade. Portanto, não há desculpa hoje em dia para uma gravidez indesejada. Somente uma mulher que não se protegeu contra a gravidez, um homem que também não se protegeu, corre o risco de uma gravidez indesejada, julgada fora de época. Se isso acontecer, é porque o momento do prazer falou mais alto do que a consciência de não estar protegido. Então, o homem, a mulher esclarecido do século XXI precisa também ter a coerência de assumir a responsabilidade de tal ato. A mulher, e por que não dizer o homem também, são responsáveis pela gravidez e não o feto, que não pediu para vir ao mundo ou para existir. Mas quem sofre as consequências de uma gravidez interrompida é o feto. A atitude irresponsável em relação à proteção, ao cuidado, está sendo hoje mais valorizada do que o direito à vida. Isso sem considerar as formas grotescas com que a vida de um feto é interrompida e o próprio risco que muitas mulheres correm. Um argumento dos que são a favor do aborto é o suposto desejo de legalizar o que muitos consideram ilegal. Fala-se de proteger a mulher de um processo penal. Muitos países ainda estão lutando com essa questão. Fala-se de proteger a mulher de métodos horrendos para provocar o aborto, proteger do risco de visitar clínicas clandestinas. Acho que não é mais o caso no nosso país, não é? Não vejo nenhum argumento falando em proteger o direito à vida na perspectiva do feto. Pode até parecer, mas eu não sou inteiramente contra o aborto. Por exemplo, uma mãe que corre risco de vida, penso que a medicina deve fazer a opção de salvar a vida da mãe. Isso aconteceu comigo e com a minha esposa. Na primeira gravidez da minha esposa, ela teve uma reação violenta à progesterona e precisou vomitar muito. Isso acontece com uma entre 500, 600, 700 mulheres. E em 2 ou 3 semanas a minha esposa perdeu 11 quilos e ela estava na cama, deitada, não podia mais ficar em pé, com muita distonia e tontura, e recebeu direto o remédio
na veia, na dosagem maior que uma pessoa podia receber, uma mulher podia receber, e o vômito não retrocedeu. E os médicos disseram: levar essa gravidez adiante vai ser muito dolorido, porque a criança vai se desenvolver, mas a sua esposa não vai resistir. Ela não chega os 6 meses ou 5 meses que a gente poderia tirar. Então, eu dou graças a Deus porque não fui eu que decidi. Eu não tive o direito de decidir. O diretor do hospital, uma comissão médica e ética do hospital, com uma decisão de um juiz, ordenou o aborto, e não fui eu que tive que escolher. Mas se eu pudesse ter escolhido, obviamente eu teria que ter a responsabilidade de escolher pela vida da minha esposa. O caso de estupro, por exemplo, é também um caso muito delicado, precisa ser muito bem considerado e tratado. Ninguém vai querer forçar uma mulher a carregar um filho que é fruto de um ato de violência sexual, que traz um trauma para toda uma vida. O que está em jogo hoje em dia é uma bagatelização, um barateamento da vida humana. Ser contra a legalização do aborto não significa desconsiderar o direito da mulher, mas sim manter um equilíbrio entre o direito da mulher e o direito de vida que o feto tem. Para fazer um aborto, a mulher precisa de um motivo. O aborto é uma interrupção de uma vida humana. Uma mulher precisa então, um casal precisa então do acompanhamento de um médico, de um psicólogo. Em outras palavras, precisa de um parecer que justifique tal ato. Isso apesar da irresponsabilidade de muitos profissionais que sem escrúpulos fabricam pareceres favoráveis a um aborto em nome da comodidade dos seus clientes, esquecendo o direito do feto, de uma vida. Feto fomos todos nós. Ali nossa vida teve início, e não somente a partir do parto ou do nascimento. Isso é lógico. Nossa vida começou no momento da concepção. Sem esse momento, sem essa fase, sem esses estágios, nós não estaríamos nenhum de nós hoje aqui. Nossa vida não teve início quando nascemos, mas sim ali mesmo, naquele momento, desde o momento da fecundação, da concepção. Ao adotar essa posição, eu estou sendo coerente comigo mesmo, com a minha visão do valor da vida, do valor que cada vida humana tem. Não existem, todos nós sabemos, 2 pessoas iguais. Nem gêmeos univitelinos têm a mesma impressão digital, o mesmo timbre de voz ou o mesmo código genético. Cada vida é única, irrepetível, e por isso deve ser preservada. Para se interromper uma vida humana é preciso se ter um motivo real, verdadeiro, como comprovado risco de vida de uma mãe ou um caso de violência e abuso sexual. Não se pode agradar as mulheres ou os seus maridos ou os seus companheiros, dando-lhes o direito absoluto de decisão, quando o que uma mulher carrega em si não é um patrimônio unicamente seu. Uma vida a qual ela pode resolver se vive ou se não vive, se vai adiante ou se é interrompida, de acordo com um momento da sua vida. Às vezes, numa juventude ou numa fase adulta ainda inicial, nos primeiros anos, uma coisa que pode provocar um trauma profundo para o resto de uma vida. Criamos um filho, uma filha para a vida, para a sua própria vida. Ninguém é patrimônio de ninguém. Através da gravidez, a mulher cumpre uma missão no mundo, uma linda missão, acredito que é a mais bela de todas, que carrega com altruísmo, com sentido, e deve ser com inteira responsabilidade. Não pode ser uma coisa que nós vamos bagatelizar, tratar de qualquer forma. Hoje todos sabem como se proteger e não há desculpa para uma gravidez indesejada. Ao invés de se investir tanto dinheiro em campanhas, como eu vi acontecer na Suíça, para a legalização do aborto, devia-se ter campanhas de conscientização para prevenção da gravidez, isso sim, e não para a legalização da interrupção de uma vida humana, de uma vida inocente, sem culpa, sem o direito de voz, de se defender. Eu vi, como disse, isso acontecer na Suíça, até fiz parte de um comitê contrário à legalização do aborto. E na Suíça quase tudo é feito através de uma votação.
é muito diferente lá. A Suíça não tem um presidente cada 4 anos ou coisa parecida, mas tem 7 presidentes que governam o país em períodos de 1 ano apenas. E depois de 7 anos tem sempre novas eleições. A cada 3, 4 meses um cidadão suíço é obrigado a votar, porque ele tem que votar se quer que construa um viaduto ou não, se quer que construa um túnel ou não, se aceita que seja construída uma escola pública no seu bairro ou não. Tudo é feito com uma votação por parte do povo. O Partido Político dos Liberais lançou essa iniciativa lá na Suíça para legalizar o aborto até 3 meses, 12 semanas de gravidez. Eu vivi isso lá na Suíça. Os últimos 10 anos passei lá, ao todo 17 anos da minha vida. E uma mulher pode simplesmente, até 12 semanas de gravidez, chegar no hospital e dizer: eu quero abortar. E ela não precisa se reportar a nenhum médico, a nenhum psicólogo, a nenhum psiquiatra. Ela não precisa de um parecer. Ela pode resolver da forma que quiser, da maneira que quiser e como julgar melhor para a sua vida. Ninguém vai perguntar nada. Se de repente uma mulher entende que não deseja mais aquela gravidez, ela vai lá e diz: eu quero terminar, termina na mesma hora e sai. É tudo limpo, legal, não tem perigo de clínica clandestina. E é nisso que as pessoas pensam, sem considerar o direito à vida que aquele feto tem. Milhões de francos suíços foram investidos numa suposta campanha de conscientização da população para sensibilizar a população para o direito da mulher, o direito de escolha da mulher, o direito de tratar o seu corpo do jeito que ela quer e tem vontade. Eu agora quero engravidar, eu agora não quero. Ao meu ver, milhões de francos suíços deveriam ter sido investidos, como disse há pouco, numa campanha educativa de como se prevenir, de como se evitar uma gravidez indesejada, de como salvar vidas e não de como destruir vidas, dando assim uma sustentação a uma verdadeira indústria da morte. A Suíça recebe visita de vários países europeus que não legalizaram ainda o aborto e vêm para a Suíça somente para fazer o aborto em clínicas suíças. É um número altíssimo de fetos que são sua vida interrompida, seres humanos cuja vida é interrompida. Nessa época, triste mesmo foi ver a Igreja Reformada Suíça se posicionar a favor do aborto livre até 12 semanas de gravidez. Isso chamava Fristenlösung, ou seja, a decisão de uma mulher fazer aborto ao seu bel prazer e consciência até 12 semanas de gravidez. Eu vi isso acontecer na Suíça. Até eles me procuraram, não como pastor batista, mas como pastor reformado, pedindo para eu fazer parte do comitê contrário à legalização do aborto, porque uma dezena de pastores reformados já tinham sido procurados e nenhum deles aceitava, porque era determinação da Igreja Reformada Suíça que a Igreja Reformada Suíça deveria ser a favor da legalização do aborto. Foi um ato, eu digo isso com muita humildade, de coragem minha, me colocar contra a Igreja Reformada, uma igreja que tem parceria com o Estado. Muita gente pensa que a igreja é sustentada pelo Estado. Isso não é verdade. A Igreja Reformada, ela vive do dízimo que o povo suíço dá. Mas é muito diferente o conceito de dízimo deles. Ele não entrega o dízimo se quer ou se não quer, mas entrega no imposto de renda, uma vez por ano, a porcentagem que equivale a toda a renda anual. Então o que o Estado faz é repassar esse valor para a igreja. Se o indivíduo é católico, repassa para a Igreja Católica. Se o indivíduo é reformado, repassa para a Igreja Reformada. No caso da Igreja Batista, que é uma igreja livre, independente, dinheiro não é repassado, porque só as igrejas que são reconhecidas oficialmente. Então eu fui de encontro a uma igreja que estava investindo dinheiro na legalização do aborto livre até 12 semanas de gravidez. Corri o risco de receber uma repreensão do sínodo, corri o risco de receber uma repreensão dos meus superiores, mas corri com gosto, com vontade e com convicção, porque a nossa fé nunca pode estar à venda. Nossa fé não é negociável por uma questão de salário ou de manutenção de vida. Mas o que eu penso é, e a igreja brasileira? Como é que a igreja brasileira se posicionou? A Igreja Católica, nós sabemos que se posiciona toda hora contra isso.
Mas e nós? O que é que nós dizemos? O que é que nós falamos? Será que nós alçamos a nossa voz em favor daqueles que não têm voz? Como é que uma igreja, a igreja de Nosso Senhor, que deve ser sal e luz na terra, e eu não quero moralizar o discurso, mas eu quero expressar a minha convicção. Como é que nós podemos nos posicionar em favor da interrupção da vida, contrário à voz dos que não têm voz, que um dia teriam, se tivessem o direito de nascer e de viver? Ao invés de apoiar modismos, a igreja deve assumir a sua função profética na sociedade, se posicionando, muitas vezes, quando necessário, do lado dos fracos, dos sem voz, dos que não receberão o direito de viver. A igreja não pode aspirar à simpatia da sociedade numa questão como essa, mas precisa sim produzir documentos, teses, em favor da sustentação da vida. Custe o que custar, a igreja precisa ser a voz de Deus, a voz dos que não têm voz, a voz em favor da verdade e da justiça. Eu não penso que Deus, o autor da vida, validaria o extermínio de inocentes em nome de uma suposta liberdade que na maioria das vezes tem tudo a ver, não com liberdade, mas sim com comodidade. Apoiar o aborto não passa de um reflexo cultural pós-moderno, onde a crença no individualismo se tornou o Deus de cada um, isso no mundo onde a verdade tem sido cada vez mais relativizada ao gosto e à comodidade de cada um. Quanto à Bíblia, alguém pode citar aquela famosa passagem do Antigo Testamento ali no Pentateuco, não lembro agora qual é o versículo e o capítulo, que parece dar sustentação à prática do aborto. Mas aqui eu gostaria de lembrar uma teoria que considero muito interessante, a teoria de Kohlberg. Divide a moral humana em 3 estágios: estágio pré-moral, moral e pós-moral. Acho interessantíssima essa teoria, porque nos ajuda a lidar com textos e passagens difíceis, principalmente do Antigo Testamento. Segundo Kohlberg, a ordem de matar no Antigo Testamento reflete um modo de ser e agir numa época específica, mais precisamente numa época primitiva, onde Israel era uma pequena província, num mundo hostil, onde se matava para não morrer, se atacava para não ser atacado, num verdadeiro ato de sobrevivência acima de tudo e de todos. Tinha mesmo que conquistar, tinha mesmo que fazer guerra, porque senão seria conquistado, seria destruído. Por que Jonas não quis ir a Nínive? Israel fazia parte da geografia de conquista de Nínive. Israel seria mais cedo ou mais tarde destruído, e agora vem Deus e pede a Jonas para ir para Nínive, pregar o arrependimento e a misericórdia de Deus para os ninivitas. Mas isso era a última coisa que um judeu podia fazer, porque tudo que um judeu podia desejar de bom seria a destruição dos ninivitas e não a salvação deles. Estratégia de sobrevivência. Esse seria o estágio que Kohlberg denomina como pré-moral. Já o estágio moral reflete uma sociedade já organizada, onde a pessoa passa a agir de acordo com normas, princípios e convenções sociais. O que é certo, o que é dentro da moral, o que a sociedade valida, ratifica, isso está direito, está dentro da moral, determinado então por nossas normas e convenções. Já o estágio pós-moral, segundo Kohlberg, é o estágio que está acima das convenções e normas e leis sociais. Nesse sentido, a vida, ou seja, o direito à vida, está acima de todas as normas, leis e convenções sociais. É o que nós vemos Cristo fazendo quando, por exemplo, não condenou a mulher adúltera. Naquele momento, para Nosso Senhor, a vida daquela mulher estava acima de tudo e de todos. E olha que pela lei ela poderia ter sido apedrejada, ela seria apedrejada, porque ela foi flagrada em adultério. Nesse sentido, a gente bem pode dizer que Nosso Senhor colocou a vida dela acima da lei. Então, é um estágio pós-moral. Ela foi salva. Cristo planifica tanto quanto nos dá o exemplo do que é agir a partir do estágio pós-moral. Fazendo uma breve revisão da teoria de Kohlberg, no estágio pré-moral, bom é aquilo que é bom para mim, ou seja, aquilo que atende aos meus interesses. No estágio moral, bom é aquilo que está de acordo com as regras
da sociedade, que a sociedade aceita, ratifica e valida. Já no estágio pós-moral, bom é aquilo que vai além, é aquilo que transcende as regras e normas sociais. Trazendo para a nossa temática, uma mulher, junto com seu marido, pode fazer um aborto por puro interesse pessoal, porque naquele momento uma gravidez seria difícil para ela, mas mesmo assim esse seria um ato baseado no seu interesse pessoal, que leva em conta apenas a sua vida e não a outra vida que carrega dentro do seu ventre. Por outro lado, já refletindo o estágio moral, essa mesma pessoa pode decidir pelo aborto simplesmente porque ele foi legalizado pela sociedade. Então, com a legalização da sociedade, eu não tenho mais necessidade de sentir nenhum trauma, nenhum drama de consciência, porque afinal de contas todo mundo acha que é legal fazer isso, que é bom fazer isso. Está dentro das normas e convenções, amparado pelo estatuto e pela lei da nossa sociedade. Hitler matou 6 milhões nas estatísticas conservadoras de judeus, com toda a máquina do governo, do Estado, criando a lei que autorizava sequestrar, banir, matar, da forma como eles foram mortos, 6 milhões no mínimo de judeus. Socialmente validado. Pode ser considerado um ato moral? Por fim, essa mesma pessoa pode ir além de tudo isso e se decidir pela vida que carrega dentro de si e quer viver, indo além de todas as normas e convenções sociais. Com essa reflexão, eu espero de coração contribuir um pouquinho para o debate, assim como espero ajudar mulheres e homens a se decidirem pelo valor da vida, de toda a vida, muito mais pelo valor da vida humana. Quanto à eutanásia, ou ao direito que uma pessoa julga ter de interromper a sua vida, em geral, como decorrência de uma enfermidade incurável, temos igualmente diante de nós uma questão tanto difícil quanto complicada, complicadíssima e desafiadora. Na Suíça também, a eutanásia foi legalizada. Junto com a Holanda, a Suíça e a Holanda são os países mais liberais do continente europeu. Mas a legalização precipitada da eutanásia trouxe problemas complicados e difíceis, dificílimos de serem resolvidos. Em primeiro lugar, vamos levar em consideração o lado do paciente, um doente terminal, que sabe que vai morrer e tudo que deseja é diminuir o seu sofrimento. Nesse grupo, nós encontramos pacientes terminais que, em momentos de consciência, são capazes de antever o terrível sofrimento que vão passar, o terrível sofrimento que lhes espera. Então eles se negam a se entregarem a uma vida vegetativa, sedados por morfina e afins, e o desejo de morrer, de terminar com a vida, de terminar com o sofrimento, parece ser o mais certo a fazer em nome da preservação da dignidade da vida humana. Em segundo lugar, sem ter a menor intenção de poetizar o sofrimento, porque sofrimento é sofrimento mesmo, e eu sei que sofrimento é sofrimento, porque fui operado 10 vezes, como falei no início dessa palavra, tive pós-operatórios complicadíssimos, dificílimos, eu sei o que é sofrer, e não estou querendo poetizar o sofrimento, mas nós não podemos deixar de levar em consideração o lugar do sofrimento na economia de uma vida humana. Foi o grande teólogo inglês C.S. Lewis, renomado professor das universidades de Oxford e Cambridge, na Inglaterra, que nos lembrou do lugar do sofrimento na economia de uma vida humana. Sofrimento para Lewis é o alto-falante de Deus, para acordar uma humanidade ou simplesmente uma vida que se tornou surda para a realidade transcendente. Aliás, um dos maiores filmes da Warner Bros. É um filme belíssimo sobre a vida do romance de C.S. Lewis com uma escritora americana chamada Joy Davidman. O filme, intitulado Shadowlands no inglês, Terra de Sombras em português, é um dos mais belos romances do século XX, interpretado pelo aquele grande ator Anthony Hopkins e Deborah Winger. Vale a pena ver. Lewis era um solteirão, conheceu o amor de Joy Davidman já na fase madura de idade da sua vida,
um solteirão que terminou se apaixonando, que não acreditava mais na possibilidade de amar e ser amado, ser correspondido. Pois bem, ele pregava muito, dava muitas palestras nessas grandes universidades e em outras tantas sobre o sofrimento. Para ele parecia fácil falar sobre o sofrimento. Afinal de contas, ele falava sempre sobre o sofrimento dos outros, acidentes que aconteciam, catástrofes, numa perspectiva muito subjetiva, distante, abstrata. Um dia, já apaixonado por Joy Davidman, ele descobriu que ela tinha um câncer violento nos ossos e por isso tinha muito pouco tempo de vida. Lewis conheceu o amor já tarde, com idade, perdeu o amor da sua vida de forma trágica, casou com Joy Davidman na cama, no leito do hospital, já sabendo que ela tinha muito pouco tempo de vida. E quando o sofrimento bateu na sua porta, ele teve extrema dificuldade em lidar com ele, mas também com ele, digo, com o sofrimento, aprendeu muitas coisas. O primeiro momento dele, depois da morte de Joy, foi de revolta. Mas isso tudo passou. Uma vez o capelão da Universidade de Oxford chegou junto dele e disse: Lewis, você tem que orar mais. Se você orar mais, quem sabe Deus não vai te ouvir e a tua Joy não vai ser curada. Você tem que orar mais, meu. Bateu no ombro dele. E a resposta de Lewis foi fantástica, interessantíssima. Ele disse: olha, mas eu não oro para fazer Deus mudar de ideia. Quando eu oro, não é Deus que muda de ideia. Quando eu oro, não é em Deus que acontece alguma coisa. Quando eu oro, é em mim que acontece alguma coisa. Não é Deus que muda, sou eu mesmo que mudo. Quanto mais eu oro, é em mim que alguma coisa acontece, é em mim que alguma coisa muda, e não em Deus. Eu não oro para fazer Deus mudar de ideia. Percebe onde chegamos? Frutos colhidos por uma experiência de sofrimento profundo. Lewis agora não sabia mais apenas falar do sofrimento numa perspectiva distante, abstrata, subjetiva, mas aquele sofrimento que a gente sente na pele, na carne, na alma. É justamente esse sofrimento que as pessoas querem evitar quando fazem a opção pela eutanásia. As pessoas querem acabar com a vida como quem acaba com qualquer coisa, mas não é assim, não pode, não deve ser assim. Aqui quero advogar a tese do papel, sim, do valor do sofrimento, que leva uma pessoa a rever a sua vida, leva uma pessoa a considerar a sua vida a partir de uma nova ótica, de um novo parâmetro. O sofrimento aí se torna uma ponte para uma existência nova, a emergência de um paradigma novo numa vida que vivia de outro jeito, alienada dessa possibilidade. Quantas pessoas não se convertem, quantas pessoas não se encontram com Deus, ou melhor, quantas pessoas não são encontradas por Deus justamente a partir de uma experiência de sofrimento profundo. Quanta gente não muda de postura, não muda de atitude, não muda de vida, justamente a partir de uma experiência de sofrimento. Esses são aspectos que nós não podemos deixar de levar em consideração quando refletimos sobre a eutanásia. Isso sem falar em outros pontos e questões de extrema relevância para a nossa discussão, como por exemplo a questão da santidade da vida. Deus deu a vida, só Deus pode tomá-la de volta. Por isso é complicado ficar a favor da eutanásia. Nesse aspecto não deixa de ser uma forma de suicídio, suicídio acompanhado. Em terceiro lugar, não podemos deixar de levar em consideração algo óbvio, que é a existência de um interesse comercial por trás da eutanásia. Na Suíça, desculpem que eu sempre fico falando da Suíça, mas eu estava 10 anos agora lá, seguido, e vivi toda essa coisa de aborto e de eutanásia, não aqui, mas lá. Por isso que as referências são tantas de lá. A eutanásia na Suíça virou fonte de lucro para instituições como a Dignitas ou como a Exit. No bairro de Albisriede, no cantão de Zurique, onde eu pastoreava uma grande igreja junto com 2 outros colegas, uma igreja de 4.800 membros, a Exit alugou um apartamento onde pessoas pagavam para morrer. Existe conhecimento de pessoas que pagaram 3.000 francos para morrer, para receber a tal injeção letal. Eles se instalaram lá num apartamento bem próximo da igreja. E a igreja resolveu protestar, junto com os moradores. Na verdade, a iniciativa partiu dos moradores, porque sempre saía um caixão lá do apartamento. E isso
os vizinhos, chocava as crianças que ficavam aterrorizadas. E os moradores mesmo conseguiram um mandato judicial que impediu a prática da eutanásia naquele apartamento. Eles foram para outro. E depois conseguiram outro mandato judicial que impedia a prática naquele apartamento. E eles viram que não tinha jeito. Sabe onde é que eles foram? No estacionamento. A pessoa morria num estacionamento, dentro de um carro. Recebia a injeção letal. Novo mandato judicial foi expedido para impedir a prática, mas eles com certeza acharam outro jeito, outro meio, outro lugar para continuar o seu negócio, que, diga-se de passagem, é extremamente lucrativo. Uma indústria lucrativa com a morte. Por trás de um manto que procura pregar sensibilidade, porque sensibilidade não é a questão principal, sensibilidade, suposta sensibilidade com o sofrimento de pacientes terminais, porque no caso da Exit e da Dignitas é mesmo um caso comercial, criou-se uma lucrativa indústria da morte. Não tenho acesso a números, quantas pessoas praticam, mas, por exemplo, é uma indústria organizada, extremamente lucrativa. Vários países europeus vêm para a Suíça pessoas, inclusive a vizinha Alemanha, que não legalizou a eutanásia, mas alemães que querem morrer atravessam a fronteira e morrem na Suíça, legalmente, amparado pelo governo. Novamente afirmo com essas palavras, espero de alguma forma contribuir, não sei em que ponto já estamos aprofundados nessa reflexão teológica sobre a eutanásia, mas que nos leve a uma tomada de posição em relação a assuntos tão sérios como esses dois, aborto e eutanásia, como também os outros assuntos que serão debatidos aqui no nosso congresso. Nível de conclusão, eu quero valorizar demais, viu, queridos irmãos e irmãs da ABBET, valorizar, parabenizar a iniciativa tomada em promover um espaço como esse, pastor da igreja também, a sua querida igreja, juntar pessoas com o objetivo de pensar teologicamente temas de tanta relevância como os que estão sendo tratados nesse congresso. Realmente nossa denominação, nossa ABBET, está de parabéns. A Igreja de Nosso Senhor Jesus como um todo, o segmento evangélico, nós, a denominação batista, não podemos nos dar ao luxo de preferir o silêncio, de preferir ficarmos em cima do muro em questões tão sérias como as que vamos tratar nesse congresso. Precisamos sim arregaçar as mangas, para juntos iniciarmos um profundo processo de reflexão teológica que nos direcione, muito mais que isso, que nos impulsione a uma prática coerente com aquilo que nós cremos, com tudo aquilo que nós somos chamados a testemunhar perante a sociedade na qual estamos inseridos. Por isso é hora de trabalhar, de pensar, de escrever, de produzir artigos, escrever livros, mostrar ao nosso país como pensam e o que têm a dizer os batistas brasileiros. Muito tempo, viu, pastor Sócrates, que eu sonho com isso, nossa denominação tendo alguma coisa assim como uma CNBB, não um Conselho Nacional de Bispos do Brasil, mas um Conselho Nacional de Teólogos e Teólogas brasileiros, homens e mulheres comprometidos com a Palavra de Deus, com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Eu penso mesmo que deveria acontecer aqui o que acontece na Suíça, uma comissão permanente, que vai trabalhar em regime constante, gente empregada, em tempo integral, para pensar e repensar tendências e movimentos sociais. Uma comissão instrutiva. Uma comissão que não vai trabalhar de forma independente de jeito nenhum, mas em comunhão com a Convenção Batista Brasileira, produzindo textos, documentos, pareceres, que serão apresentados em reuniões do Conselho, em assembleias da Convenção, serão devidamente analisados e aprovados, se tornando então, depois de analisados e aprovados, documentos genuinamente batistas, com o fim de orientar as nossas igrejas e o nosso povo, como também com o fim de dizer e mostrar aos brasileiros como pensam os batistas brasileiros. Precisamos sair da caverna, precisamos assumir nossa identidade sem medo ou sem receio. Nossa história é bonita, nossa identidade é belíssima. Nós defendemos aí hoje o batismo de adultos, a profissão de fé de adultos,
de membros comprometidos com a igreja, o princípio da liberdade de consciência. Nossa história é fantástica, é belíssima. Precisamos então arvorar bandeiras que sinalizem a nossa confissão. Nós não temos do que ter medo. Vivemos dias difíceis, de muita diversidade e pluralidade. A verdade tem sido relativizada aos extremos, característica da época que nós vivemos, pós-moderna. Para muitos não existe mais uma verdade absoluta, uma meta-história, uma revelação que desce, que cai do céu. A verdade é a verdade de cada um. Deus termina sendo a projeção pessoal de cada um, de acordo com as expectativas, necessidades, interesses de cada um. Se não fosse isso, não existiria o que as pessoas por aí chamam de teologia da prosperidade, que eu me nego a dar esse nome de teologia, porque isso não merece o nome de teologia, não é? Isso é uma aberração, devia ser considerado uma heresia. Num contexto assim como esse que nós vivemos, não é? Urge o espírito de coragem, de enfrentamento da realidade. Nós temos muito o que dizer, somos portadores da mais poderosa de todas as mensagens, temos o maior de todos os ministérios, o ministério da reconciliação. O mundo precisa, ainda que não se dê conta, precisa ouvir tudo aquilo que nós temos a dizer. Nossa suficiência vem de Deus. Nós poderíamos ser hoje o Seminário do Norte, o primeiro seminário a ter conseguido a autorização do MEC. Poderíamos ser o primeiro seminário a ter conseguido lá o reconhecimento, como é que chama? Credenciamento. Poderíamos ter sido. Não fomos. Porque nós tínhamos pessoas lá dentro do seminário que eram contrárias a isso. E com o processo já encaminhado, com senha, com código, com tudo, feito pelos dois diretores antecessores, Dr. Zaqueu Moreira de Oliveira, Dr. Merval de Souza Rosa. Eu não tive participação nesse trabalho. Nós tínhamos um processo já bem encaminhado, plano de desenvolvimento institucional. O MEC nos escreveu uma carta e nos perguntou que deveríamos responder algumas exigências dele. Nos deu um período de 30 dias e essa carta se perdeu até hoje. Ninguém sabe onde ela foi parar, porque havia um segmento dentro do seminário contrário ao reconhecimento do MEC. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu gosto muito dessa história de reconhecimento do MEC e vou lutar muito por isso. Vamos buscar e procurar excelência acadêmica. Mas quer que eu diga mesmo o que é que eu penso? A nossa suficiência vem de Deus. Amém. E não do MEC. Amém. Não estou fugindo de buscar o reconhecimento do MEC, não. Vou lutar por isso. É um dos carros-chefes da minha gestão lá no seminário. Mas para mim não é tudo. O maior seminário da história da igreja foi um seminário bem pequenininho lá na Alemanha, dirigido por Dietrich Bonhoeffer. Seminário clandestino. Funcionava numa cidadezinha que ninguém nem sabe o nome. Nos fundos do quintal de uma casa, caindo os pedaços. Não tinha banca. Não era reconhecido pelo MEC alemão, nem pelas grandes universidades alemãs. Mas sabe, no pouco tempo de existência, esse seminário, dirigido por Dietrich Bonhoeffer, produziu uma gama de teólogos. Karl Barth fez parte disso aí, junto com os principais nomes de lá. Era um suíço e 4 alemães. Eles fizeram a declaração de Barmen, a confissão de Barmen, que fundou a igreja confessional, a igreja confessante, a igreja que teve a coragem de resistir o regime nazista, de não fazer parceria com ele, de não ficar calada, de não se dobrar. Não vejo na história da igreja um seminário que tenha sido mais relevante do que aquele e não tinha reconhecimento de MEC nenhum da vida. Nossa suficiência vem de Deus. Eu digo para os meus alunos lá no seminário: vocês têm que sair daqui de cabeça erguida, porque vestibular de medicina pode ser o mais concorrido, mas vocês saem de um seminário como médicos da alma. Vocês saem daqui para ministrar em bairros, em localidades pobres, pessoas que não têm dinheiro para pagar uma terapia, para ir num psicólogo, para ir num psiquiatra, para fazer uma terapia grupal, e vocês precisam se preparar. E o casamento da psicologia com a teologia é fantástico, produz uma coisa fantástica como síntese. E eu tenho dito, vocês não têm que ficar de cabeça baixa porque o nosso seminário não conseguiu isso ainda, não tem isso ainda, porque
Não é o selo do MEC que vai julgar a relevância de uma instituição teológica ou não. Academicamente, pode ser, mas no nível de impacto e de relevância, isso está na mão de Nosso Senhor, não é? É importante, mas não é tudo. Precisamos sair dessa caverna, assumir nossa identidade sem medo, sem vergonha, sem receio, arvorar nossas bandeiras, sinalizam a nossa confissão. Nesse espírito eu quero concluir, até porque eu não sei se eu já passei do tempo, mas eu prometo que agora é conclusão mesmo. Quero lembrar palavras que considero palavras de muita sabedoria, proferidas por um americano chamado Richard Scholl, que muito tempo trabalhou aqui no nosso país, desconhecido de muito, da maioria das pessoas, um americano no espírito naturalizado brasileiro, amou muito o nosso país. Certa vez ele escreveu uma coisa sobre o sagrado que eu considero simplesmente genial. Ele disse que o sagrado não cresce em jardins internos, em jardins protegidos. O sagrado é selvagem, é indomável. O sagrado é como um vento que sai pelos desertos, ressuscitando mortos e desfalecidos, assobiando nos mercados, nas praças, nos espaços seculares. Justamente precisam ser invadidos para a boa nova. Para Scholl não fazia sentido algum as divisões que separam espaços sagrados de espaços seculares, pois que todos os muros caíram por terra e o Espírito de Deus saiu da cela que os teólogos tentaram colocá-lo e invadiu o mundo. Essa sim é uma visão que considero evangélica. Uma visão que quer abolir barreiras construídas entre o sagrado e o secular. Como essas barreiras podem existir para nós se elas não existem para Deus? Como é que nós podemos esquecer o ABC da nossa fé e os rudimentos da catequese cristã? Como é que podemos esquecer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Todos! Como é que podemos condenar o mundo que Deus amou, negligenciar as criaturas que Deus ama? Fazemos isso porque na maioria das vezes estamos muito presos à lei. Vivemos mais do velho do que do novo, da antiga do que da nova aliança. A ênfase das nossas pregações recai sobre Isaías 59, 1 e 2, que diz: o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça. Vivemos dessa ênfase, esquecemos que o Novo Testamento nos apresenta a emergência de um novo paradigma, Romanos 5:8, que diz que Deus revelou o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores, e por isso uma mulher adúltera, flagrada em adultério, não foi condenada, e por isso Zaqueu encontrou misericórdia, e Mateus, e Pedro, e o endemoniado gadareno. É uma coisa fantástica aquela história de Marcos 5. Eu nunca vi uma coisa tão fantástica, tão genial. E na maioria das vezes a gente prega sobre o endemoniado gadareno, ou então sobre a mulher com fluxo hemorrágico, ou então sobre a menina de Jairo, a filha de Jairo. Mas não pode ser, aquilo é uma síntese, aquilo é uma união, aquilo é perfeito. É um homem, uma mulher e uma criança. É um homem pobre que não estava procurando a Deus, vivia num cemitério, queria tirar a sua vida, paupérrimo, não estava numa igreja, mas num cemitério, não procurava a vida, mas a morte, não tinha nada, não sabia nada, era um zero, economicamente falando. Já a mulher hemorrágica gastou todo o dinheiro que tinha com os remédios. Ela era uma mulher da classe média. Ela estava procurando: se eu tocar a roupa desse homem, eu vou ser curada. Já a criança, a filha de Jairo, não podia fazer nada, estava em coma. E Jairo se torna a metáfora da nossa missão no mundo: trazer as pessoas a Cristo, levar as pessoas a Deus. Um homem, uma mulher, uma criança, um paupérrimo, uma mulher da classe média, uma menina riquíssima, filha do principal chefe da sinagoga, em coma. Muita gente aí fora está em coma assim. Se não fosse
a boa nova do Evangelho, o novo paradigma de Romanos 5,8, que Paulo, como ninguém soube ler e interpretar para nós, que era de nós aqui. Mas não podemos viver longe da proclamação desse novo paradigma, proclamando um cristianismo legalista. Aqui vale a pena de novo lembrar as palavras de Jó. Vocês procuram Deus, disse ele, onde todas as coisas estão calmas. Mas eu sugiro uma outra busca de Deus, uma nova busca de Deus. Eu sugiro que vocês procurem Deus nas asas do furacão. Pois que é justamente nos problemas do mundo que nós vamos encontrar as marcas de Deus. Precisamos sair das estruturas de acomodação, romper com o conformismo, romper com uma teologia que não se manifesta, que não endereça, que não confronta, que foge da realidade, que deixa de imprimir no mundo e na sociedade as marcas do sagrado. Essa é a nossa realidade. Mas hoje ouvimos um apelo que nos desafia à reversão desse quadro e dessa realidade. Nesse sentido, a gente vai defender tudo aquilo que afirma a vida, o direito da vida, inclusive daqueles que não podem se defender, no caso do aborto, ou então a necessidade de viver, de enfrentar a vida, de encarar o sofrimento como parte da economia de uma vida, contra toda a bagatelização do lugar do sofrimento na economia de uma vida, no caso da eutanásia. Vou terminar mesmo agora de verdade. Quanto tempo eu já falei? Eu não tenho a menor ideia. Eu pequei, não trouxe meu relógio, mas eu termino só com essa historinha. Posso falar uma historinha ainda? Oh, meu Deus, Deus te abençoe pelo Espírito misericordioso. Termino com uma historinha, pastor Naécio. Misericórdia, misericórdia. Olha, uma historinha que gira em torno de um bando de patos selvagens. É uma espécie de abordagem de uma história mais antiga que Søren Kierkegaard contou, mas era diferente, e essa história tem uma outra conotação. Um bando de patos selvagens viviam voando e curtindo a liberdade das alturas. Paisagens fantásticas, variadas, uma linda natureza, que a linda natureza pode proporcionar. Um belo dia, um dos patos desse bando se tornou rebelde, decidiu abandonar o bando. Não vou mais fazer parte. Cansei dessa vida. Cansei de enfrentar fortes ventos e tempestades. Cansei de voar, quase sem parar, de um rumo ao outro. Cansei de ter que me desviar das espingardas de caçadores cruéis. Cansei de tantas aventuras vividas dia após dia, mês após mês, ano após ano. Sobrevoando um campo verde, certo dia, esse pato selvagem, um bando de patos selvagens, um deles, lá de cima, um deles viu um campo verde. Um campo verde muito bonito, e nesse campo verde estavam aprisionados, domesticados, patos, outrora selvagens, que viviam agora enclausurados numa propriedade muito bonita, com muita comida, água e proteção constante. A decisão do pato foi rápida. Eu vou descer e entrar ali naquele clube, naquele grupo. Realmente não tinha nada mais a reclamar. O tempo passou e ele viveu uma vida confortável, não tinha mais que caçar, tinha comida, ração, água em abundância, proteção. Mas um dia, depois de um tempo, com a migração das aves, ele viu um bando de patos selvagens sobrevoando a localidade, fazendo uma bela formação em V. Aquilo mexeu com o nosso amigo. E ele disse: puxa vida, eu quero reconquistar isso aí que eu perdi. É tempo de voltar. E ele decidiu voltar a voar. Decidiu voltar a ser livre. Mas não conseguiu. Faltou coragem. Será que essa não é uma boa metáfora da nossa condição e da nossa realidade? Hoje eu vinha conversando com o Dr. Ebenezer e ele vinha me contando no caminho um pastor que sofreu tanto. Teve que engolir terra e água porque pregou o Evangelho aqui no caminho entre o Rio de Janeiro e Macaé. Salomão Ginsburg, também o Dr. Ebenezer, falava dos sofrimentos dele no mundo, não só no Brasil. Será que nós temos coragem de sofrer de novo por esse Evangelho? Será que nós temos coragem de novo levantar as nossas vozes?
de confessar a nossa identidade. Um dia nós éramos livres e também podíamos voar, mas nós de alguma forma abandonamos aquela vida, perdemos a nossa liberdade, resolvemos nos acomodar, preferimos o porto seguro do que as tempestades que caracterizam a vida daqueles que se envolvem no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para muitos de nós, abandonar o voo, viver na clausura, com teorias, e tudo que nos resta de alguma forma é o medo de voar, o medo de falarmos alto e incomodarmos. Foi Karl Barth quem disse isso, quando voltou da Alemanha expulso, porque se negou a dar a saudação de Heil Hitler, e ele foi ensinar a Basileia, e ele se colocou contra o governo suíço, porque o governo suíço disse: eu tenho vergonha, meu pai era suíço, eu também tenho a cidadania brasileira e a cidadania suíça, mas eu tenho vergonha disso. Quantos judeus não tiveram os seus dentes de ouro arrancados sem nenhuma anestesia? E o ouro purificado foi parar onde? Nos bancos suíços. Tenho vergonha dessa parte da história dos meus antepassados. Nós sabíamos voar e de alguma forma desaprendemos. Karl Barth falou contra esse sistema que pegava dinheiro de Hitler e do nazismo, e um dia criticaram muito ele, e ele disse: olha, é melhor falar alto e incomodar do que falar baixo e se acomodar. Essa frase ficou famosa na história. Lieber unangenehm laut als angenehm leise. É melhor falar alto e incomodar do que falar baixo e se acomodar. Para terminar, Richard Scholl, Karl Barth, eu espero, viu, doutor Lourenço, doutor Israel, os palestrantes do nosso congresso, que essas palavras possam nortear tudo aquilo que nós vamos fazer nos próximos 2 dias, quando vamos pensar sobre teologia e bioética. Que o nosso Deus muito nos abençoe, que a semente que vai ser plantada aqui nos próximos dias encontre uma terra boa, um solo fértil, e também se transforme numa frondosa árvore capaz de produzir muitos frutos para a honra e glória de nosso Senhor. Muito obrigado por me ouvirem tanto tempo. Bom Deus nos abençoe. Amém.